Você já parou para pensar por que as dietas te fazem perder o controle, né? Então, quantas vezes você começou uma dieta super focada, super animada, agora vai, dessa vez eu vou conseguir. E aí, depois de um tempo, você se vê completamente descontrolada com a comida. Você se vê ali na primeira semana fazendo tranquilamente, na segunda já começa a ficar difícil, né? Na terceira você já dá umas escapulidas, na quarta semana você já tá ligando foda-se, não dou conta, isso não é pra mim, tá difícil demais. E assim, a indústria do emagrecimento é uma indústria milionária, é um mercado que tem interesse na sua insatisfação corporal. Tem interesse em fazer você acreditar que você é uma descontrolada, que você precisa de ter mais força de vontade, de que você não tem determinação suficiente. Então, esse olhar que a gente precisa ter, né, para verificar, poxa, esse lugar que eu tô aqui, eu tô servindo de marionete, tem gente ganhando com a minha insatisfação e eu tô vivendo um ciclo que eu tenho uma insatisfação, eu busco um corpo, eu começo a fazer uma restrição, eu começo a comprar shakes, chás, faço massagens, compro ali uma estratégia nutricional, né, jejum intermitente, HCG e tantas outras, né, outras formas que estão disseminadas no mercado do emagrecimento e não dá certo a longo prazo, você não consegue sustentar isso. Então tem um porquê, né, você continuar ali para eles ganharem em cima do seu ciclo, desse ciclo do fracasso. Tem esse interesse muito grande. Então, assim, perder o controle com a comida é como um grito de sobrevivência do seu corpo. O seu corpo, ele ativa mecanismos de defesa para se defender dessa restrição, que é para ele uma ameaça. Ele está recebendo menos nutrientes, menos energia do que ele precisa. Então, às vezes, no início, quando você priva o seu corpo de nutrientes, de calorias, no começo ele dá um jeitinho, ele consegue segurar isso. Mas vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais difícil segurar a onda, e aí vem o efeito rebote. E esse efeito rebote, minha gente, o que é? É sentir muita fome, é começar a exagerar, é olhar a comida e não sentir que está comendo por prazer, para nutrir o corpo, mas um comer obcecado, buscar a comida de uma forma obcecada. E também, né, uma outra questão do efeito rebote é o metabolismo lento. O metabolismo do corpo, ele fica mais lento. Por exemplo, viu que está recebendo pouca energia, está num processo estressante ali, recebendo pouca energia, o cérebro olha para baixo, gente, vamos trabalhar modo lento aí, porque a gente não sabe quando vai receber energia de novo. Então vocês armazenam tudo que vocês têm, trabalham no modo lento, modo avião aí, e vamos nessa, vamos segurar o que pode. E é dessa forma que o corpo entende a restrição, porque é um instinto de sobrevivência, né? É um grito de sobrevivência. E outro ponto, né? E assim você volta a ganhar peso. Você começa a fazer uma restrição, diminui carboidrato ou corta os carboidratos, você deixa de comer o que você gosta, você começa a passar fome e é um processo acumulativo. O corpo, ele começa a ficar reativo com as tantas tentativas de dietas que você já fez ao longo da vida, ao longo do tempo, que você vem fazendo. Então o corpo vai ficando cada vez mais preparado para que na próxima dieta que você faça, ele consiga estar com esse metabolismo ainda mais lento, segura, reserva. E ele já vai acionar esse mecanismo de você pensar mais em comida, você vai começar a ficar mais obcecada por comida, principalmente pelos alimentos que você está restringindo,
pelos alimentos que você está deixando de comer, que são importantes tanto para a sua nutrição, os macronutrientes, quanto para sentir o prazer. Às vezes no final do dia você, nossa, que vontade de comer um chocolate, e tá tudo bem você ali escolher, comer e saborear. E eu sempre trago muito aqui para vocês essa questão do como comer. Falo na metodologia RIR de emagrecimento. Então, para quem está chegando e é novo aqui, eu sou Andresa Norberto, nutricionista e terapeuta nutricional, criadora do método RIR de emagrecimento. E eu ajudo mulheres a se tornar especialistas do seu próprio corpo, a começar e aprender a comer intuitivo, a ouvir o corpo, a se reconectar com esses sinais tão imprescindíveis, né, tão importantes, que ditam pra gente quando comer, a hora de comer. Também na metodologia a gente aprende a olhar para as nossas emoções e entender o que é um comer emocional, por que eu estou buscando a comida quando eu não estou sentindo fome física. Então é um autoconhecimento que te leva para um emagrecimento sem dietas, que te leva para você alcançar o peso ideal, saudável para o seu corpo. Deixa eu ver aqui, exatamente. Fazer dieta a longo prazo. A Aline tá falando aqui pra gente que o peso dela tá muito maior do que quando ela iniciou a primeira dieta. Quando ela fez a primeira dieta, ela estava com 60 quilos e queria pesar 55. E começou a fazer restrições, aí chutava o balde, começava a comer muito de novo e achava que ela que era errada, ela que estava fazendo, que não tinha força de vontade, que era uma descontrolada. E recomeçava, fazia uma nova dieta, perdia mais uns 5 quilos, e quando não aguentava mais, o corpo tá ali acionando esse mecanismo de defesa, de dizer que está desequilibrado. Ela voltava a comer muito descontroladamente, e aí voltava a ganhar tudo de novo. E hoje, né, olhando aí, desde a primeira dieta para hoje, da primeira dieta para hoje, o peso está muito maior. O descontrole com a comida está muito maior, o medo de comer. E fizeram a gente acreditar que a comida é o problema. Eu vou trazer aqui para vocês em tópicos. Então, olha só, a indústria do emagrecimento, ela faz isso, né? As pessoas, as mulheres principalmente, se sentirem inadequadas, que o corpo não tá legal. E você vai pra internet, tá todo mundo ali fazendo dieta, todo mundo feliz, tá tudo dando certo, né? É só você ter mais força de vontade, foco e disciplina. E com isso, o que acontece, minha gente? Mina a autoestima, porque você já tentou várias dietas, você já restringiu, você já seguiu o papel ali certinho, com a quantidade, o horário, só os alimentos mais saudáveis, mais nutritivos, que são muito importantes para a nossa vida, para o nosso contexto de alimentação saudável. Mas é uma forma, uma regra engessada, aonde não respeita e não considera o que seu corpo realmente precisa. Se você realmente precisa comer naquele momento, se é fome que você está sentindo, o tamanho da sua fome, se é aquele alimento. E aí, naquela mentalidade de começar a cortar outros alimentos, já começa a gerar uma obsessão, um desejo aumentado. Inclusive, os alimentos que são cortados pelas dietas, eles saem de um parâmetro de alimento normal e vão para um pedestal. Os alimentos considerados proibidos, vilões, porcarias pelas dietas, eles se tornam muito valorizados pelo nosso cérebro. E é onde a gente tem um desejo alterado, um desejo aumentado, que não é natural. Você só está sentindo isso porque você está fazendo dietas. Porque às vezes você nem está fazendo dietas, mas você tem a mentalidade da dieta. Você não está fazendo dieta, mas a dieta ela não sai da sua cabeça. E você fica o tempo todo ali
se privando, se restringindo ou se julgando que esse alimento aqui eu não poderia estar comendo, mas eu gosto, mas eu vou comer só hoje, depois eu vejo o que eu faço. E perceba que é um ciclo de restrição e exagero, é um ciclo repetitivo, onde você está brigando com a comida. E aí quando eu falo assim que a gente olha lá na internet todo mundo fazendo, né, e aí você faz uma dieta e não consegue, quando você não consegue seguir um papel que te dão, isso mina sua autoestima. E aí você fica cada vez pior. E o pior que eu falo não é reganhar o peso só, porque acontece, é esperado. Em 95% dos casos, as pessoas que fazem dietas, elas reganham o peso perdido e até mais. E aí o pior, né, que acontece não é só isso, mas a autoestima minada. E quando eu falo autoestima, não é só você se vê bonita ou não. A questão de dar autoestima. Eu, né, não estou me vendo bem, não estou me vendo satisfeita. Não é isso. Tem a ver com o senso de capacidade. O que acontece quando você coloca uma dieta na mão que você não dá conta de seguir? Ou que você segue 1 mês, 2 meses, depois não consegue mais seguir? Você se sente fracassada. Você se sente desmotivada. Que não tem capacidade de seguir um papel. Como assim? Eu não consigo. Mas é uma questão de mecanismo de defesa do organismo. O seu corpo, ele sempre vai se proteger e acionar mecanismos de defesa quando você começar a fazer uma dieta. Então, no começo, o seu corpo até se vira. No começo da dieta, parece que até vai, porque você está ali alimentada pela força de vontade, daquele pensamento que agora vai. Mas me conta aqui, quantas vezes você desistiu de uma dieta? Quantas vezes você começou animada e quando foi lá na 3ª, 4ª, 5ª semana, ai, quer saber? Já tô comendo errado mesmo, eu vou largar isso aqui para um lado. Não é pra mim, hoje eu não vou fazer isso não. E aí, vou largar pra lá, depois eu vejo o que eu faço. Você come mais ainda, você chuta o balde, você come exageradamente e você se sente pior ainda. Isso faz sentido para vocês? A Isabel tá contando aqui, ó, sinto frustrada quando não dou conta de seguir. E assim, Isabela, não é Isabel, né? Seja bem-vinda, Isabel. E não é culpa sua. A indústria do emagrecimento faz a gente acreditar que a culpa é nossa, que a gente não tem foco, força e fé, não tem determinação. Por quê? Porque você olha, tá todo mundo fazendo, mas ali você não sabe o que acontece por trás daquele fazer no pain, no gain, né? sem dores nem ganho. São pessoas que estão na vitrine para vender o corpo e vivem daquilo ali e estão para esfregar na sua cara que você é fracassada. Por quê? Porque eles ganham com a nossa insatisfação. A indústria do emagrecimento, ela lucra com o ciclo que a gente faz das dietas. Por quê? O que é o ciclo das dietas? É você pegar um papel, ou você ir na internet, pegar da vizinha, ou começar a aplicar os seus conhecimentos da mentalidade da dieta ali, de isso não pode, isso é porcaria, eu tenho que comer mais isso, eu tenho que fazer jejum. E com isso, você começa a fazer, você perde peso inicialmente, até perde peso no início, mas depois começa o pensar mais em comida, que é um mecanismo já de defesa do corpo. O seu corpo está reagindo, fazendo você sentir mais fome. O metabolismo fica mais lento. Olha quanta coisa acontece quando você está fazendo dieta. Tudo isso é o seu corpo gritando por sobrevivência. Seu corpo, ele não entende que você quer emagrecer, ele entende que você pode estar no deserto, que você pode estar num lugar que você não vai ter comida fácil por muito tempo. Nosso corpo, ele tem esses genes de estocar. Por quê? Nossos ancestrais, eles não passavam fome, mas eles precisavam caçar para ter o alimento. E então, quando ele tinha alimento, ele comia muito, e depois passava um período grande de jejum, e era um jejum natural, porque não tinha abundância como tem hoje.
O nosso corpo, ele vem carregando essa informação até hoje. E quando você começa a fazer uma restrição, o corpo ele entende novamente que você vai ficar um longo período sem se alimentar, porque a comida vai estar escassa e nunca vai estar escassa. E a indústria que eu estava contando, né, ela vai lucrar onde? Quando você faz, você perde peso, você volta a fazer uma dieta. Aliás, você faz a dieta, você emagrece, mas vai ficando difícil, porque é difícil, é insustentável. A dieta foi feita para falhar mesmo. Chega um momento que você chuta o balde, você começa a comer descontroladamente, desiste porque não está seguindo mais o papel e você ganha peso de novo. Você reganha todo o peso perdido. E com isso você pensa numa nova estratégia, numa nova dieta, aí paga novamente, às vezes, o mesmo profissional, nutricionista, endócrino, chás, Herbalife, magras, enfim, você vai lá e paga um outro processo caríssimo para fazer o mesmo processo, o mesmo procedimento, que é a restrição calórica, né? E assim, o meu problema é a barriga. Depois da menopausa, acumula muita gordura na barriga. Então, é uma questão de olhar, né, o corpo e esse processo de o que está ao meu alcance. Fazer as pazes com a comida, me alimentar melhor. Né? Eu precisaria te entender mais para eu trazer, né, mais detalhado o que poderia te ajudar, Isabel. Mas o primeiro passo, né, é a gente olhar para o nosso corpo e entender, né, o que meu corpo me proporcionou até hoje. Como eu olho a minha história. Que histórias, experiências meu corpo me proporcionou passar. E às vezes olhando por esse lado, a gente desenvolve um olhar de compaixão para aquela barriga, para aquele braço, né, para aquele culote. E desperta a consciência de o que eu posso fazer para cuidar melhor do meu corpo. Primeiro, a autoaceitação. Eu aceito o meu corpo do jeito que ele está hoje e a partir desse momento eu vou fazer coisas diferentes, eu vou ter comportamentos melhores para que ele receba mais de mim, receba alimentos mais nutritivos, que ele receba... Quando for comer doce, chocolate, que eu aprecie, que ele receba com prazer, sem culpa. E dessa forma, o seu peso ele vai chegar no ideal, no saudável, aquele peso que é o que a gente precisa ter mesmo. Cada um tem o seu peso natural, o seu peso saudável. E às vezes a gente fica bitolada em números e às vezes aquele número não é mais a realidade do corpo. Entende? Isso faz sentido para você? Então, é olhar, né, desenvolver esse olhar com mais carinho, com mais amorosidade e perceber como eu posso cuidar melhor do meu corpo. E o que eu posso dizer, Isabel, que não é com restrições, não é fazendo dietas, que você vai conseguir alcançar e sustentar esse peso. Então, eu trago muito para as minhas alunas, né, na minha mentoria, que eu faço uma mentoria em grupo e é totalmente personalizado, porque a gente faz atendimento individual e uma vez por semana a gente se encontra e conversa para trabalhar alguns pilares e aprofundar no comer intuitivo. Então ali elas vão aprender a lidar com as emoções, elas vão entender a usar a nutrição ao favor, entender, reprogramar a mente, né, para entender que as dietas não funcionam a longo prazo e o que elas podem fazer se não vai fazer dietas. E o primeiro ponto é aprender a reconectar com os sinais do corpo, de fome e saciedade. Começar a perceber aonde que estão os exageros alimentares e quais são os gatilhos. E é muito bom, é muito gostoso, porque a gente começa a despertar esse olhar com mais amorosidade para o corpo. A gente começa a buscar alimentos que são da terra, que são mais naturais, por prazer, por amor ao corpo, como uma forma de autocuidado. Certo? Você já fez dieta, Isabel? Então é interessante essa pergunta, né? Se você já fez dieta, se seu corpo está vivendo uma consequência
de momentos de restrições que você já fez, tentando perder peso ou perder a barriga, né? E você já tentou, você tá falando que ó, muita vontade de comer doces. Antes eu não me importava com doces. E você, quando tentou emagrecer, você cortou esses doces? Porque muito provavelmente quando a gente corta um alimento que a gente gosta para emagrecer por causa das dietas, quando a gente abandona as dietas, esse desejo pelos doces, eles ficam muito maiores. E aí você precisa fazer um caminho de volta, sabe? Começar a trabalhar o pensamento sobre esse alimento, entender o que ele representa na sua vida, como ele pode entrar no seu contexto de vida de forma saudável, de forma tranquila, sem culpa. E isso, como eu disse, ó, o cortar os doces faz com que a gente fique mais obcecada por eles. Então, na minha mentoria, né, eu ensino para as meninas como lidar com esses, se é vontade, se é uma fome emocional que está buscando doce, ou a raiz, um dos fatores da obsessão por doce é a restrição em algum momento. Então, às vezes é interessante você passar por um detox de dietas, que é uma reprogramação mental, para você fazer as pazes com os doces e a partir disso você começar a perceber, você pode comer doce o dia que você quiser, a hora que você quiser, mas com sintonia. E qual que é essa sintonia? Qual que é a frequência, o porquê que você está comendo esse doce? Está comendo ele por causa para sentir um prazer? Ou você está comendo porque está com fome emocional? Então, quando a gente começa a entender o porquê que a gente está buscando aquele alimento, a gente começa a ganhar consciência de qual é o nosso próximo passo, o que eu escolho fazer. E as escolhas, elas se tornam conscientes. E quando você decide comer um doce consciente, você vai começar a comer esse doce com mais prazer. Você vai comer uma pequena porção e vai se sentir satisfeita, né? E a ansiedade, né, é um problema que todos nós sofremos, né? Tá geral. E às vezes algumas pessoas sofrem com mais intensidade e com menos intensidade. E muitas das vezes a gente busca a comida para lidar com essa ansiedade. E aí, às vezes, se for uma ansiedade, né, que você tá percebendo que tá te fazendo prejudicar certas áreas da sua vida, tá te gerando uma paralisação, ou às vezes você tá tentando fugir de tudo. Às vezes é interessante uma ajuda profissional. Às vezes, como eu posso, né, lidar com a ansiedade sem buscar comida? Então, uma pergunta, né, que você pode se fazer com o autoconhecimento, você entender a ansiedade, né, o que eu estou sentindo, por que eu estou com essa ansiedade, o que está provocando essa ansiedade. Então, vai muito da percepção que a gente tem da gente, a gente começar a se conhecer mesmo e sentir, né, o que é que tá pegando, o que eu tô sentindo, por que eu tô com essa ansiedade. Porque assim, escolher comer para lidar com a ansiedade é uma forma de melhorar a sua sensação ali, mas ela é momentânea. Vai dar um prazer imediato, ou seja, vai comer por ansiedade, vai dar uma acolhida, vai dar uma diminuída na minha atenção. Mas não resolve o que está te motivando, está te gerando essa ansiedade. E aí acaba que pode começar a se tornar um ciclo, né? O ciclo de todas as vezes que está ansiosa o tempo todo, está comendo, está beliscando. Entende? Bom, e continuando aqui, falando, né, do tema da central da live de hoje, pessoal aqui do YouTube e do Instagram, por que as dietas te fazem perder o controle? Então, é uma forma, né, o descontrole é uma consequência das dietas e é um mecanismo de defesa do corpo, né, para sobreviver, para te fazer sair dessa restrição. E principalmente, né, um tempo após você estar fazendo essa restrição. Então, é hora de perceber que isso não está funcionando. Então, perceba, todas as vezes que você faz uma restrição, como que fica a sua relação com a comida, com aqueles alimentos que você fica cortando?
Como que tá o seu peso quando você faz uma dieta? Você consegue perder peso e consegue manter a longo prazo? Porque tem muita gente que fala assim, Andresa, mas dieta funciona pra mim. Quando eu fiz, eu emagreci. Mas a questão é, se você voltou a ganhar peso, eu não considero que essa dieta funcionou. Porque se funcionasse, você não teria voltado a ganhar peso. Você teria feito uma só e não precisaria fazer mais. E os estudos falam, são muito claros, 95% das pessoas que fazem dietas, elas voltam a ganhar peso. E às vezes até mais do que tinha antes. Então, gente, resumindo, dieta engorda a longo prazo. Então, é hora de perceber isso, né, que não está funcionando. A verdade, né, é que inventaram que a comida é problema, te ensinaram a pensar que a comida é porcaria, que ter prazer com comida é errado. Comer um doce é um crime. E aí, né, isso tudo a gente tem que avaliar, isso não é verdade. A gente pode comer em paz, a gente pode saborear. E essa visão só serviu até hoje para prejudicar a sua relação com a comida, né? Nossa relação com a comida. E isso reflete no corpo, no relacionamento que você tem com a comida. Porque quanto mais você olha a comida como proibida, como vilã, como porcaria, como eu não posso comer isso aqui, é uma mentalidade tóxica de dietas, mais você vai ter descontrole, mais você vai ganhar peso, mais você vai sentir incapaz, se sentir que você é uma descontrolada. E é um ciclo, perceba que é um ciclo vicioso. E como mudar isso? Então eu tô aqui, né, sou nutricionista e terapeuta nutricional, eu trabalhei com dietas por 10 anos, prescrevendo dietas flexíveis, fazendo cálculo de macronutrientes, micronutrientes, fazendo ali toda uma combinação para encaixar tudo no dia do paciente, junto com os alimentos que a pessoa gostava. Ela ia para casa, ela conseguia fazer por um tempo, emagrecia e depois de um tempo voltava com o peso já retomado, né, voltando a ganhar peso. E Andresa, sabe o que é? Eu não consegui seguir porque eu viajei, eu tava de férias, ou eu mudei de emprego, separei, não sei o que aconteceu, sou muito ansiosa, ganhei peso, tô aqui pra você fazer outra dieta pra mim, porque no começo ela funcionou. E eu comecei a perceber isso acontecendo com muita frequência. Por 10 anos eu percebia sempre esse ciclo se repetindo. Até que, num certo momento, eu parei e fui estudar, fui entender o que estava acontecendo. Eu também vivi esse ciclo. E era um ciclo do efeito sanfona. Engorda, emagrece, come, né, proíbe, depois quando volta a comer, come exageradamente, descontroladamente. E aí eu descobri, né, junto com pesquisadoras da USP que dão cursos, dão treinamentos e trouxeram muitas pesquisas, inclusive o comer consciente e intuitivo. Então hoje eu ajudo mulheres a aprender a reconectar com os sinais do corpo, a se tornar especialista de si mesma. Então não seria legal, bacana, você retornar para o seu peso ideal, saudável e sustentar? E pensar isso a longo prazo? Será que vale a pena você ficar buscando uma metodologia, formas de emagrecer e você conseguir por um curto prazo, fazendo restrições ou ali segurando, não comendo o que você gosta, que seja um pedacinho, você não tem esse controle, não tem essa visão, porque tá ali seguindo uma regra, coma de 3 em 3 horas, né? Coma menos carboidratos, coloca mais fruta e verdura, não pode comer doce, não pode tomar refrigerante, e tá tudo bem, são alimentos que a gente precisa tê-los de forma controlada no nosso dia a dia, tem que existir um contexto, mas quem vai perceber isso é você. Quando você busca fazer isso com uma regra externa engessada, 95% das vezes não dá certo a longo prazo. Por quê? Porque você está desrespeitando os sinais do seu corpo e não está trabalhando na raiz do problema, o porquê que você está ganhando peso. Por que você está ganhando peso? Não trabalhou a raiz. E às vezes você está ganhando peso porque você está repetindo dietas e mais dietas.
tá com a mentalidade de que não pode comer arroz, não pode comer pão. E isso gera um descontrole. Então, no comer intuitivo, né, eu ensino dentro da metodologia RIR de emagrecimento, sem sofrimento, sem culpa e sem dietas, você entender o contexto que isso pode, você pode ter isso na sua vida, no seu dia a dia, sem sofrimento. Mas antes precisa passar por um detox, porque é tanto tempo condicionada pelas dietas, né, por essa mentalidade, que quando eu falo, você pode confiar no seu corpo, o seu corpo ele te dita perfeitamente o que precisa. Você às vezes vai desconfiar, fala assim, não, isso não vai dar certo pra mim. Mas é o caminho diferente para o emagrecimento sustentável, porque a gente vai mudar comportamento, a gente vai trabalhar na raiz do problema. E você aprendendo a se tornar especialista de você, você vai conseguir perpetuar esses comportamentos por muito tempo, porque são comportamentos saudáveis, são leves. É o comportamento de você entender como que você come, por que você come, e não só o que você come. Então a perda de peso sustentável, ela vem nesses pilares do comer consciente. É você sempre se perguntar por que eu estou comendo ou por que eu estou buscando comida. Por quê? Porque eu estou com fome física? Porque eu estou com vontade? Ou será que é uma fome emocional? E isso é puro autoconhecimento. O emagrecimento, de uma forma diferente, ele tem as mãos dadas com o autoconhecimento. E é tão libertador se conhecer. Hoje, às vezes pode parecer confuso, mas quando você começa a desenvolver esse olhar e começar a olhar, peraí, né? Como que eu tô jantando? Eu tô comendo rápido. Eu tô buscando muito arroz porque hoje eu quero comer algo que eu me privei a vida inteira. E aí começa a perceber isso. E aí, olhar, desconstruir essas regras externas e olhar a comida com mais neutralidade. Você colocar a comidinha no seu prato e perceber como é que tá meu estômago. Será que eu preciso comer muito para ficar desconfortável? Porque o exagero alimentar me traz desconforto. Então começa a perceber que quando você comer menos, às vezes no meio do seu prato ali, você está saciada, mas aquela mentalidade de que não, eu tenho que aproveitar, é hoje, né? Eu tenho que comer tudo, te faz comer tudo sem você realmente, se tivesse conectada com o seu corpo, você comeria. Então, perceber mais o seu corpo, como você sente sua fome, como você sente sua saciedade, quais os momentos você sente mais vontade de comer determinado alimento e você acaba comendo e não entendendo por que você está comendo. E às vezes você está comendo porque está com mentalidade de que é proibido. Então hoje eu posso, hoje eu vou comer, eu vou aproveitar porque semana inteira eu fiz exercício físico, porque semana inteira eu me privei, eu fechei a boca, então hoje eu mereço. Aí, ao invés de às vezes todos os dias comer uma colherzinha de leite condensado, você vai comer uma caixa de bombom, 2 latas de leite condensado, mais uma torta, e assim, isso o dia todo, sem interrupção, começa a comer, belisca, 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 belisca. Eu tenho que aproveitar porque segunda-feira eu volto de novo pro treino e pra dieta. E o que eu tô falando aqui não tô criticando o treino não, mas que a gente busque o treino de forma intuitiva, um olhar de meu corpo. Hoje eu tô com a forma física maior, mas meu corpo tá assim porque ele precisou chegar nesse ponto. Eu precisei ganhar peso. Sabe por que seu corpo precisou ganhar peso? Sabe por quê? Para se defender das restrições que você tentou fazer, para se defender de algum momento que foi mais difícil, uma situação que você passou e que foi complicada. A comida, ela serviu como um acolhimento, como uma válvula de escape. Às vezes, se não tivesse a comida, você não suportaria, você não tinha outros mecanismos para lidar com aquela situação difícil. E aí tá tudo bem hoje, você tá do jeito que você tá. Às vezes o que precisa é você olhar para o seu corpo com amor e autocuidado, autocompaixão, falar, ok, corpo, eu
olho você hoje e por amor e respeito a você, eu vou cuidar de você melhor. Eu vou fazer coisas, comportamentos, comer alimentos mais nutritivos, com prazer e responsabilidade para cuidar de você. Porque você me proporcionou tantas experiências. E tá tudo bem. Às vezes, quantos de vocês hoje têm filhos e o seu corpo te proporcionou gerar a preciosidade que você tem nessa vida? O seu corpo, ele te proporciona andar, falar, abraçar, conversar. Quantas coisas o seu corpo não te proporciona fazer? E às vezes a gente tem esse olhar de crítica, de olhar no espelho e não se aceitar. Nossa, olha aqui, que barriga feia. Nossa, olha minha bunda, olha minha perna. Com, sabe, uma palavra assim de crítica. E às vezes a gente está precisando, sabe de quê, minha gente? De mais autocuidado e menos cobrança e menos crítica. E aí entra a atividade física como forma de amor e de autocuidado pelo corpo. Eu estou fazendo polichinelo aqui. Não é? Se você está pensando em fazer polichinelo para queimar calorias simplesmente para isso, para emagrecer, vou te falar que daqui a pouco você está desistindo, porque você não vai perder peso da noite pro dia. Agora, se você faz o polichinelo falando assim, nossa, quais benefícios eu vou ter depois? Eu vou dormir melhor, eu vou ficar mais disposta, eu tô cuidando do meu corpo, eu tô ficando mais humorada, bem-humorada. É os benefícios que a atividade física proporciona. E aí perceba que fazendo um pouquinho todos os dias, a longo prazo você vai ter resultados incríveis, tanto de comportamento, de sensações, de humor e de peso. Vai perder peso. Do que você ficar morrendo de fazer exercício e por um período curto, só focada em perder peso. Por quê? Se você tá ali, ó, chinelando, aí você vai lá e pesa e não emagreceu, o que vai acontecer? Você vai estar motivado em continuar? Imagino que você vai ter ali um pensamento já sabotador, falar assim, nossa, eu tô aqui me esforçando, tô aqui morrendo de fazer minha atividade e não perdi nada, ou eu perdi 2 quilos só, meu Deus. E aí eu te falo, cadê a paciência, a amorosidade? Entende? Faz sentido para vocês? Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quer conversar algum tema, manda aqui pra mim. Eu já vou encerrar a live. Eu quero convidar vocês para participar da semana, a Maratona do Emagrecimento Sem Sofrimento, que vai acontecer semana que vem, dias 5, 7 e 9. Para participar, é 100% gratuito, mas você precisa entrar na minha bio do Instagram, vai estar lá um link, você entra, coloca seu e-mail, daí você vai no seu e-mail e confirma a sua inscrição, a sua vaga, precisa ir lá. Aí vai estar no spam, ou em promoções, ou caixa de entrada, e você tem que clicar lá para confirmar a sua vaga. E também você vai ganhar um presente, lá eu deixei para vocês um e-book, né, 7 estratégias de como comer para emagrecer. E aí já vem ali as orientações para você começar a aquecer para esse dia, para essa semana, né, dessa maratona, tá bom? Aqui a Leiriane tá com a gente, seja bem-vinda, Leiriane. Nossa, Leiriane, tô quase jogando a minha balança fora. Eu falei sobre isso ontem com uma cliente, né? O que acontece? Quando a gente começa a pesar, a gente começa a olhar, é um inconsciente, tá? A gente começa a olhar a balança como uma fiscal. E ela é fiscal do nosso humor, ela é fiscal do nosso bem-estar. Por quê? Porque se você pesa e você emagreceu, você fica bem, você fica feliz. E até às vezes te motiva a comer mais, para comemorar. Aí se você pesa e não perdeu nada, você já vai se sentir mal, você vai se sentir frustrada, você vai começar a criar pensamentos sabotadores de que, gente, eu tô fazendo tanta coisa e não tô conseguindo, eu tô aqui fazendo a dieta, tô aqui fazendo exercício e não perdi nada. Então, um dos primeiros passos que eu trago para as meninas na mentoria é essa questão de deixar de se pesar, sabe? Deixar de pesar uma vez por mês quando você está se sentindo bem. E esse sentir bem não é
você fala assim, nossa, eu emagreci, agora eu vou pesar. Não é isso. É você não deixar que o número na balança, ela determine o seu bem-estar, ela determine as suas emoções, os seus pensamentos. Que o número não determine o seu valor, quem você é. Se você está fazendo atividade física e você pesou e não abaixou o número, você pode ter certeza que seu corpo ele está ganhando muito com isso. Só que você não enxerga isso. Por quê? Porque a gente é condicionada a fazer exercício para emagrecer. E como eu disse, quando a gente faz exercício com essa visão de emagrecer, é muito injusto, é muito cruel, é muito doloroso. Não dá para perpetuar. Então, ó, eu assino embaixo. Coloca essa balança no lugar e não fica dependendo dela para ditar os seus comportamentos, porque é muito disso. Às vezes eu vou lá e eu peso, nossa, emagreci, então agora a gente pode fazer o chocolate quente e tomar até se sentindo, né? E come até mesmo porque tá fazendo a dieta. Faz sentido para vocês? Então, ó, a balança, para quem quer mudar comportamento e quer que o emagrecimento ele aconteça e seja sustentável e duradouro, é o primeiro passo, é o primeiro comportamento que você precisa fazer para esse mundo do emagrecimento sem dietas. Tá bom, Liriane? Qualquer dúvida, vocês podem mandar um direct que eu tô aqui para conversar com vocês, para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Beijo!